Olá, buenos dias, muy buenos dias, buenísimos dias a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou o professor Lístia, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, uma aula de espanhol. Aproveito para cumprimentar os meus colegas professores, as minhas colegas professoras que acompanham vocês nas escolas, nessas aulas transmitidas através do IPTV, tá? Então, saludos a todos. E para quem assiste aula pelo YouTube, tô vendo a Marivânia, não sei se ela ainda continua, enfim, mas tava assistindo a aula de geografia. Mas tem uma galera que ainda assiste aula pelo YouTube. O pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Canavieira, Eliseu Martins, Francisco Aires, o pessoal de Queimada Nova e o pessoal de Uruçuí. Um bom dia, muito buenos dias para vocês, para todos, para todas, para vocês. Beleza? Então, na aula da semana passada, nós começamos a trabalhar o imperativo, né? Nós começamos pelo imperativo negativo. O imperativo, como vocês já sabem, né, igual ao português, imperativo é imperativo em todas as línguas, né? É quando você dá uma ordem, um comando, pode ser em tom de pedido, por favor, não pise na grama, né? Isso é imperativo. E existem duas formas de imperativo: o imperativo afirmativo, né? E o imperativo negativo, quando você dá um comando, uma ordem de maneira afirmativa e negativa. Na semana passada, nós começamos pelo imperativo negativo. Por quê? Porque ele deriva totalmente do presente do subjuntivo. Na aula de hoje, a gente vai conhecer o imperativo afirmativo, tá? E também vamos fazer interpretação de texto. Nós temos duas aulas toda quarta-feira e eu sempre procuro dividir as aulas entre gramática e interpretação. A gramática, ela serve para que a gente possa aprofundar, conhecer mais a língua, mas isso não é o suficiente, a gente precisa ter vocabulário e trabalhar interpretação, porque na verdade, pessoal, para o Enem, no Enem, ano que vem vocês vão fazer o Enem, e eu tenho certeza que todo mundo vai fazer o Enem ano que vem, é uma prova de interpretação de texto. Então a gente não pode deixar de treinar texto, ler, porque o propósito dessas aulas, né, é que você consiga ler um texto em espanhol e entender. Que você possa pegar um livro, um jornal na internet, né, que está ali em espanhol, e você consiga se informar a partir daquele texto em espanhol. O objetivo é esse. Uma música, né? Por isso que o Enem é interpretação, porque ele quer saber se você leu o texto, se você entendeu. Você mostrar ali na prova que você tem essa habilidade, essa competência de ler e entender um texto, tá? Bom, na aula de hoje, eu repito, a gente vai trabalhar o imperativo afirmativo, tá? Conhecemos primeiro o negativo, hoje vai ser o afirmativo. Antes de eu começar a aula, deixem só eu fazer aqui, ou dar para vocês uma informação. No mês de outubro, vocês vão fazer as provas bimestrais. A gente está no terceiro bimestre. Eu creio que vocês vão fazer a prova daqui, imagino eu, né? Cada escola é uma realidade, né? Cada escola é uma realidade, tem um calendário,
Mas sendo a prova daqui, do canal, a prova está dividida entre interpretação de texto, e aí eu procuro explorar os temas que a gente vê em sala de aula. Lembram que a gente trabalhou no mês de agosto aquelas fiestas populares, Dia de los Muertos, Pachamama, Dia de Reis na Espanha. Então, procurei também trazer essa temática na parte de interpretação vocabulário. E a parte de gramática, ela está dividida entre presente do subjuntivo, que foi o assunto que a gente viu em agosto, e os imperativos, que é o que a gente está vendo agora no mês de setembro. E as questões gramaticais, elas são no estilo das questões que a gente trabalha durante as aulas, né? Aquelas questões de marcar. Essa prova é uma prova toda de marcar, a prova bimestral. Então, as questões são nesse modelo para prestigiar vocês que assistem às aulas. Para quem depois assiste em outro momento, né, também tem uma ideia de como, né, vai ser explorado na prova, cobrado na prova, a parte gramatical. Pessoal de Francisco Aires, buenos dias, bom dia. Vamos lá, então, começar o nosso conteúdo, começar o nosso dia. Hoje, dia 21 de setembro. É hoje, né? 21, 22 de setembro que começa a primavera? Não tem isso, né? Bom, não tem isso. É isso, né? Primavera começa agora no mês de setembro. Muda as estações. Pra gente muda pouca coisa no sentido... E muda, né, pessoal? Muda. Né? Muda. Muda um pouco a paisagem, muda os ventos, faz mais calor, mas é a nossa primavera. Eu não sei aonde vocês estão, mas aqui em Teresina de manhãzinha geralmente corre um vento fresco, um vento friozinho. Os ipês estão todos floridos, né? O ipê, pau d'arco. Você olha para Teresina, você tá lá, os ipês amarelo, branco. Esse vento de setembro, ele carrega as sementes dos ipês, né? A natureza é perfeita. Se não derrubarem as árvores, ela brinda depois a gente com a paisagem, com a sombra também, né? Mas, ó, 21 de setembro, imperativo afirmativo regular, nosso assunto hoje, tá? Regular. E interpretação de texto. Se não me falha a memória, ó, tá aqui o roteiro de aula, né? Objeto do conhecimento, objetivos de aprendizagem, da teoria à prática, né? Serve para preencher a caderneta, para preencher o ICEDUC, né, professor? Professor, a gente tem que preencher ali o ICEDUC. Então tá aí os conteúdos, os objetivos, né? E se não me falha a memória, na semana passada nós terminamos a aula com uma interpretação de texto, que era de um cartaz, convidando para uma festa, não sei se vocês lembram. E a gente vai continuar hoje, começa a aula de hoje com interpretação, tá? Então a gente vai começar... Ó, o pessoal de Francisco Aires, viu, Renan, tá dizendo que tá sem áudio lá. Se puder mandar uma mensagem para eles verificarem se não é televisão, o computador, o cabo, né? Porque eles não estão me ouvindo. Então a gente vai começar hoje a aula por interpretação de texto. Depois a gente vai para gramática, tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu tiro esse... Pronto, eu tirei, né? Aqui, nesse caso, coube o texto e a questão juntos no mesmo slide, né? Tá ali o texto e a questão. A minha dica de interpretação, e eu sempre falo e repito para vocês, é fazer a leitura da questão, ou pelo menos do enunciado, antes de você fazer a leitura do texto. Lê a questão antes, lê o enunciado, pelo menos o enunciado da questão. Lê antes,
é para que você tenha uma ideia do que é que o texto vai falar, é para que você tenha uma ideia do que você vai precisar para responder a questão. Esse momento não é para você escolher resposta. Esse momento não é para você escolher resposta, porque a gente não leu o texto. Então, como é que a gente vai, né? Não faça isso. Então, vamos aqui ler o enunciado da questão. A propaganda, aí a gente já sabe que vai ler uma propaganda, por meio de estratégias textuais, como a menção a certificados conquistado para dar credibilidade a determinado produto, tem a intenção de promover a venda de, né? O que ele está falando? Primeiro que a gente vai ler uma propaganda. E em propaganda, pessoal, de alguns produtos é comum, vocês já devem ter visto isso, para dizer, esse produto é certificado, esse produto ganhou um prêmio, ganhou um concurso, né? Essas informações que aparecem em alguns rótulos é para valorizar o produto, né? Dar credibilidade, dizer, olha, esse vinho foi premiado, esse queijo ganhou um concurso. Às vezes acontece isso, né? Mas aqui ele está querendo saber o que é que eles estão vendendo. Tem a intenção de promover a venda de. É a venda do quê? Né? Bombas, chimarrão, erva mate, embalagens ou cuias. Vamos ler o texto. Leio primeiro em espanhol, depois traduzo para o português. E aí deixo vocês acharem resposta também. Primeira leitura em espanhol. Desde siempre, la calidad superior de nuestras hierbas se mantiene constante. Ahora, Irán y Argentina lo certifican. Somos la única empresa yerbatera que obtuvo el certificado de buenas prácticas de manufactura. Y eso nos enorgullece, porque los consumidores de nuestras marcas, Taragui, Unión, La Merced y Mazanita, disfrutan desde siempre una calidad superior. Bora fazer diferente. Eu acho que dá para entender muita coisa desse texto. Muita coisa. Então, eu não vou traduzir agora. Eu vou deixar que vocês tentem achar a resposta sem tradução. Quando eu voltar para corrigir com vocês, aí sim eu faço tradução, tá? Eu vou marcar 2 minutos, porque se vocês precisarem ler o texto mais uma vez, dá tempo, tá? Então, Renan, marca para a gente 2 minutos, por favor.
Ok, ok, vamos lá. É, Isso, pessoal de Uruçuí. O pessoal de Uruçuí mandou resposta aqui pelo IPTV. Marivânia também mandou resposta pelo YouTube. O pessoal de Uruçuí gosta de participar. Ontem eu estava dando aula à tarde no aqui para o segundo ano e estavam participando também. Acho ótimo quando vocês participam. Olhe, vamos lá. Aqui diz assim, ó. Desde sempre, a qualidade superior de nossas, ó, hierbas. O que é hierbas? Erva. A qualidade superior de nossas ervas se mantém constante. Como o pessoal de Uruçuí falou ali, ó. Ele está falando de erva mate, né? Muito bem, pessoal. Foram aqui no vocabulário, eu imagino. Bomba, chimarrão, erva mate, embalagem, cuia. Letra A, B, C, D, E é um vocabulário que tem a ver com o tomar chimarrão. E para tomar chimarrão, você precisa de tudo isso daí. Da bomba, do chimarrão. Aliás, da bomba, da erva mate, da embalagem, né? Então, ó, desde sempre, isso aqui é um anúncio, uma propaganda, né? Se mantém constante. Agora, Irã e Argentina a certificam. Somos a única empresa gerbateira. O que seria gerbateira? Empresa de erva mate. Eu não sei qual seria a palavra em português, mas gerbateira de erva mate, né? Que obteve o certificado de boas práticas de manufatura, né? Então receberam um certificado de boas práticas de manufatura, ou seja, de manuseio ali, né? De colheita, de como tratar a erva. Então receberam um certificado. E isso nos dá orgulho, enorgulhece, né? Nos orgulha. Porque os consumidores de nossas marcas, então tem algumas marcas, né? Taragui, Union, La Merced e Massanita. É muito comum uma empresa ter mais de uma marca. Vocês sabem disso, né? Tipo, tem empresa que vende sabão em pó. Aí tem uma marca, mas tem outras marcas. A mesma fábrica, né? Tem marcas, mais de uma marca, né? Desfrutam desde sempre de uma qualidade superior. Ah, isso aqui é mais ou menos como seria uma. é, Isso aqui é um chimarrão, pessoal. Tá aparecendo, não tá? Isso aqui é um chimarrão, tá? A bomba é isso aqui, onde você bebe a bebida, você sorve, né? É, o líquido. A gente chama tudo isso aqui de chimarrão, né? Aí você tem que colocar a erva mate dentro, né? Que é a resposta da questão, erva mate. A embalagem onde você compra o produto e cuia é essa parte de fora, né? A cuia tradicional é uma cabaça, né? É da cabaça. Cabaça, né? É, que a pessoa corta ali e tal, cura, né? Enfim, os argentinos tomam muito chimarrão, os uruguaios tomam muito chimarrão, né? Faz parte da vida deles, é do cotidiano. Aonde eles vão carregando é, a cuia, a erva, a garrafa térmica, né? O Paraguai também. E aqui no Brasil, no sul, né? Também se toma muito chimarrão. No Rio Grande do Sul, os estados do sul, né? Que estão ali próximos. Em espanhol, ah, sim, sim, Marivânia, exatamente. No Brasil também, né? Em espanhol, aqui nossos vizinhos, eles chamam chimarrão de mate, que é o nome da erva, né? Não é erva mate? Eles chamam de mate o chimarrão. Me gusta beber mate, aí a gente já sabe que é o chimarrão, né? É, No Paraguai, eles geralmente bebem com água gelada e chamam de tererê, né? Com água gelada ou com suco. No Paraguai também eles gostam de, no lugar da cuia de cabaça, usam chifre, né? Pega ali um chifre de boi, corta ali na ponta, né? E usa aquele chifre para tomar o famoso tererê com água gelada ou com suco de alguma fruta,
né? Enfim, as culturas da vida. Letra C, então, viu, pessoal de Uruçuí. Bom dia, pessoal de Bonfim, muito buenos dias. Vamos para frente. Deu certo responder, então, sem a tradução, né? Não traduziu o texto, conseguiram resposta, muito bem. Então, o mesmo estilo, o mesmo modelo, a mesma prática. A gente vai ler a questão e depois vai ler o texto, tá? Quando você for fazer a prova da gente aqui, for fazer o Enem, se é que você já não faz, comece a fazer isso. Lê ali pelo menos o enunciado antes de ler o texto. O enunciado aqui não me diz muita coisa, mas diz, ó, o texto procura evidenciar que. O texto procura evidenciar, olha só o verbo, evidenciar. Ou seja, procura destacar, colocar em evidência, né? A gente vai ler o texto e a gente vai perceber que quem escreveu o texto procurou enfatizar alguma coisa. A minha resposta é isso. Então, o texto procura evidenciar que, letra A, o carro exige combustível especial. A gente vai ler um texto sobre um carro. O Senda está com letra maiúscula, né? É o nome do carro, então, né? Ó, o Senda apresenta mais vantagens do que custo. Letra C. A marca é conhecida internacionalmente. O Senda é um carro de pequeno porte. Letra E. O Senda pode andar facilmente em altas velocidades. Isso não é momento de escolher a resposta porque a gente não lê o texto. Mas tem muita coisa provável. A letra A é provável, a letra B é provável, a letra C é provável, não é? A letra D também, né? Que é um carro de pequeno porte, embora... Mas pode ser que eles tenham querido evidenciar isso, né? Um smart car, né? Aqueles carros pequenininhos. E letra E. O Senda pode andar facilmente em alta velocidade. Pode ser também que ele tenha querido destacar isso. Pela questão, a gente já sabe que a gente vai ler mais uma vez uma propaganda. Não é? Uma propaganda. Dessa vez é de um carro, né? Aí a gente vai ler o texto e repito. Não esqueçam, pessoal, a gente lê a questão para ajudar a entender o texto e para responder com segurança. No momento de ler a questão, que a gente está fazendo agora, a gente não escolhe resposta, tá? Então, bora lá. Vou ler primeiro em espanhol e vou deixar vocês tentarem responder. Deu certo. Bora lá, só em espanhol. Quando eu for corrigir, eu traduzo. Dá más de lo que pide. Lembra que esse más com acento quer dizer mais, viu? Advérbio. Não é conjunção não, viu? Dá más de lo que pide. Isso aqui é um advérbio. Com acento é advérbio. Leitura do texto. Hoy em dia, isso parece difícil de encontrar, não? Sin embargo, no entanto, porém, né? Sin embargo, el Senda está de su lado para andarlo y sacarle ventajas a su economía. Es el auto más joven de su categoría. Se paga solo. No pide más combustible que lo necesario. No pide un mantenimiento extraordinario. No pide que se lo venda rápido porque mantiene su valor. Y para comprarlo, no pide ningún precio exagerado. Cuesta menos de lo que se imagina. A cambio, da seguridad, da placer y agilidad de manejo. Da muchos años de satisfacción por delante. Su constante es la nobleza y la economía. Sus ventajas, el confort y la modernidad. Su autenticidad, el Senda, es el Senda, es de la vida real. Tá?
Fiz uma primeira leitura, né? Fiz uma primeira leitura. O que é que eu vou fazer agora? Presta atenção que eu estou aqui mudando a, a ordem e os estilos de como eu costumo fazer. Eu vou deixar o texto 1 minuto aí para você ler mais uma vez, dar uma olhada. Com uma leitura só, às vezes é complicado, né? E aí depois eu trago a questão, tá? Então vai ficar aí 1 minuto o texto para vocês, você ler mais uma vez, e aí eu vou trazer a questão depois disso. Eu ainda não traduzi, vou traduzir quando eu corrigir. Renan, marca pra gente 1 minuto só, 1 minuto. O que é que a gente vai fazer? Agora sim é o momento da gente achar a resposta, tá? Vou marcar para vocês 2 minutos aqui para você achar a resposta. Aí eu volto para traduzir e a gente corrigir. Renan, agora a gente vai marcar 2 minutos. Ok, muito bem, beleza. Marivânia, muito bem, muito bem. Ó, vamos lá. Vamos primeiro fazer aqui a tradução. Dá mais do que pede. Ou seja, o carro dá mais vantagem do que aquilo que ele pede em troca.
Hoje em dia, isso parece difícil de encontrar. Algo que tenha mais vantagem do que custo, né? Aí ele pergunta, não, não é, né? No entanto, o Senda está a seu lado para andar, andarlo, para andar, e tirar, sacar é tirar. Sacar em espanhol é o verbo que eles usam para tirar. E para tirar vantagens de sua economia. Ou seja, está reforçando ali o título e dizendo para a gente que é um carro econômico. Esse auto, essa palavra auto é como chama carro em espanhol. Vem de automóvel, tá? Também pode chamar de coche. Em espanhol você pode chamar de coche. Coche ou auto. Esse auto é o carro mais jovem de sua categoria. Se paga solo, ou seja, se paga sozinho. Ele se paga sozinho. Não pede mais combustível do que o necessário. Não pede uma manutenção. Tá vendo essa palavra? Não pede um mantenimento. Mantenimento é como chama em espanhol manutenção. Não pede uma manutenção extraordinária. Não pede que seja vendido rápido, porque ele mantém o seu valor. Você está vendo que até aqui ele vem enfatizando as vantagens econômicas, né? É o carro mais jovem da categoria, vai. Aí ele vem, ó, ele se paga sozinho, ele não exige mais combustível do que o necessário, não pede uma manutenção extraordinária, né? Diz, esse carro tem uma manutenção, cara, de jeito nenhum. E não pede, o carro não pede que ele seja vendido mais rápido, porque ele, ou seja, ele não desvaloriza. Daqui a 4 anos, 5 anos tenho que trocar porque vai. Não, o Senda não. E para comprá-lo, não pede nenhum preço exagerado. Ainda tem um preço bom. Ainda tem um preço bom. Custa menos do que o que se imagina. Do que se imagina. Custa menos do que se imagina. Em troca, há câmbio. Câmbio quer dizer troca. Em troca, dá segurança, dá prazer e agilidade de dirigir, manejo de manejar, dirigir, dá prazer ao dirigir, dá muitos anos de satisfação pela frente, por delante. Sua constante é a nobreza e a economia. A economia. Até aqui, ele vem enfatizando essa questão custo-benefício, né, das vantagens econômicas de ter o carro. Aí ele vem, né, da agilidade de dirigir, satisfação, né? Sua constante é a nobreza e a economia. Aí destaca mais uma vez suas vantagens, o conforto e a modernidade. Sua autenticidade. Ele Senda, né? O Senda é da vida real. Propaganda legal o texto, né? Propaganda é um negócio muito legal. Eu sou fascinado. Você lê um negócio desse, dá vontade de comprar, não sei, mas de conhecer o carro, né? Nossa, será verdade mesmo, né? Interessante. Mas o que ele destaca? O que ele enfatiza, né? O carro exige combustível especial? O texto não diz. Lembra, a gente faz questão por eliminação. Tem só uma correta e 4 erradas, né? O texto não fala que ele exige um combustível especial, até mesmo porque seria contraditório. Se o carro é um carro econômico, se ele exigisse um combustível especial, ele não seria econômico, porque um combustível especial geralmente é mais caro. Geralmente não, é mais caro. Não tem uma gasolina especial, né? Não. O Senda apresenta mais vantagens, né, do que custo, né? Que nem a Marivânia e a Mana Lisa, né, mandaram aqui no chat do YouTube. Mas vamos ler as outras para ter certeza.
C. A marca é conhecida internacionalmente. No texto não diz isso. No texto não vem dizendo, ó, o texto que eu li procura evidenciar que ele é conhecido internacionalmente. Nem fala. Então, ó, o que eu estou riscando aqui? O que elimina a alternativa. O Senda é um carro de pequeno porte. Também não diz. Não diz. Não fala que é um carro pequeno, né? O Senda pode andar facilmente em altas velocidades. O texto também não diz, né? Letra B. O que ele procura evidenciar, a propaganda faz isso, né? Procura evidenciar, procura destacar a qualidade daquele produto que ele está vendendo, para que o consumidor daquele produto se identifique com aquele produto. Então, quem está atrás de um carro com essas características, um carro econômico, confortável, novo, manutenção barata, a pessoa que tem esse perfil, né, se identifica com essa propaganda. Letra B. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que é que vai acontecer aqui agora? Só um minuto, pessoal, que eu estou aqui administrando o tempo. Espera aí. Pronto. A gente vai... A gente vai para a gramática, tá? Eu vou começar a gramática, porque como eu falei para vocês, trabalhei 2 textos, né? Até aqui. Então eu vou começar a gramática por causa do tempo, tá? Eu preciso concluir, a gente teve um feriado na quarta-feira, então a gente tem que ver essa gramática porque ela está na prova. E aí, se sobrar tempo, hoje tem a segunda aula, a gente volta para o texto, tá? Mas os textos que eu não fiz, eles aparecem depois em outras aulas, tá? Aparece depois em outras aulas. Bora lá. O que é isso aqui? É o presente do subjuntivo. Assunto que você viu no mês de agosto. Na semana passada, você aprendeu que é daqui que vem o imperativo negativo. Deriva daqui. Semana passada, você aprendeu, o assunto de hoje é imperativo afirmativo. Semana passada você aprendeu que imperativo é essencialmente segunda pessoa, porque você dá um comando, dá uma ordem para alguém. Então não tem imperativo para a primeira pessoa. Eu já risco aqui, tá? Ó. Isso aqui a gente aprendeu semana passada. Não tem imperativo para a primeira pessoa. Eu estou repetindo para a gente lembrar. Então, não vou usar a conjugação em primeira pessoa. Não tem imperativo para a terceira pessoa, ele, égia, mas tem para os te, para o você. Eu posso dar uma ordem para alguém tratando essa pessoa de você, os te. Tem para nós outros, que eu posso me incluir. Tem para vós outros, que é a segunda pessoa. E não tem para a terceira pessoa, egios, édias, mas tem para os tedes, que é o vocês, da língua espanhola. Tá? E aí, semana passada, a gente aprendeu que o imperativo negativo deriva daqui, do jeito que está aqui. É só juntar uma partícula negativa, um não. Tipo, no hables, no comas, no vivas, tu. No hable, usted, no coma, no viva, usted. Nos outros, é só colocar um não aí, ó, que vira imperativo negativo. No hablemos destas coisas, no comamos esta comida que não está buena, no vivamos hecho locos, como loucos. Vosotros, não habléis, não comais, não vivais,
E ustedes não hablen muy alto. Não comam essa comida e não vivam como loucos. Só fiz colocar um não, vira imperativo negativo, né? Então, o subjuntivo, ele serve para formar o imperativo negativo, como a gente está vendo aqui. Foi assunto da semana passada. Só que agora eu quero formar o imperativo afirmativo. Deriva daqui também? Sim, deriva daqui também. Exceto, deriva daqui também. Exceto a segunda pessoa tu. Eu vou colocar esse x aqui, ó. Não deriva daqui. E a segunda pessoa vosotros. Vou colocar o x aqui. A forma do usted é igual afirmativo e negativo. Eu vou até usar uma cor diferente. Caneta. Vou pegar essa cor aqui. Ó, é igual. Veja só. O verbo hablar para usted. No hable, negativo. Afirmativo, hable. Pronto, é só tirar o não. Comer, no coma. No coma. Afirmativo, coma. Eu agora que vi que aqui, ó, tem escrever, mas o verbo é o verbo viver. Oh, meu Deus, onde é que está o juízo dessa pessoa? Pronto, arrumei, tá? Vocês tinham reparado? É viver, não é escrever, não. Tá? O juízo, o juízo. Então, para nós outros, não hablemos, negativo, hablemos, afirmativo. Comer, não comamos, comamos. Vivir, não vivamos, vivamos. Hablar, para ustedes, né? Não hablem, hablem. Afirmativo. Hablem. Não comam, comam. Não vivam, vivam. Pessoal, aonde eu coloquei uma seta azul, aonde eu coloquei uma seta azul, significa dizer que é a mesma forma, afirmativo e negativo. Não muda, deriva do presente e do subjuntivo. Hable, não hable. Coma, não coma. Viva, não viva. Nós outros, hablemos, não hablemos. Comamos, não comamos. Vivamos, não vivamos. Para ustedes, hablen, não hablem. Comam, não comam. Vivam, não vivam. Vou repetir. Aonde eu coloquei uma seta azul significa dizer que é a mesma forma para afirmativo e negativo. Deriva do subjuntivo. Entenderam? Pois repitam aí para eu ouvir. Aonde tem uma seta azul significa dizer o quê? Que é a mesma forma, afirmativo e negativo. Deriva da onde? Do presente e do subjuntivo. E aonde tem um X? Significa dizer que é diferente. O negativo deriva daqui, do subjuntivo. Mas o afirmativo não. O afirmativo não. O afirmativo não deriva, o imperativo afirmativo não deriva do subjuntivo. Para a segunda pessoa, deixa eu trocar a cor da minha caneta. Tu. E a segunda pessoa, vosotros. E da onde é que deriva? Da onde é que vem a forma da segunda pessoa, tu? E da onde é que vem a forma da segunda pessoa, vosotros? Seta azul, Marivânia, é a mesma forma para o afirmativo e o negativo, né? O que vai diferenciar é o não, né? No hable, hable. No coma,
coma. Não viva, viva. Tá? Não hablemos, hablemos. Mas é a mesma forma, que é derivada do subjuntivo, né? É derivada do subjuntivo, tá? Vamos descobrir de onde é que deriva a forma da segunda pessoa tu. Está vendo aqui meu quadro? Já eu leio isso aqui. Já eu leio o que tem aqui escrito. Já eu leio. Olha para o quadro. Hablar, comer e viver. Hablar, comer e viver. São os mesmos verbos que tem aqui, né? Hablar, comer e viver. Viver é viver. Viver, morar. São os mesmos verbos, né? Tem duas formas que estão de vermelho. A do tu e a do vosotros. Por quê? Porque não deriva do subjuntivo. Porque não deriva do subjuntivo. Eu continuei mantendo o vermelho, tá vendo, ó? Vermelho aqui, né, ó? Um círculo e um X para chamar a atenção, porque não deriva do subjuntivo. Vai ser forma diferente do afirmativo. A forma da segunda pessoa tu é igual ao português. Vocês lembram como é em português? Deriva do presente do indicativo sem o S. Do presente do indicativo sem o S. Olha só. Presente do indicativo, todos vocês conhecem. Vocês viram ano passado, viram esse ano como revisão. Hablar. No presente, vamos conjugar. Yo hablo, tu hablas. Tu hablas muy bien. O que é que você faz? Tira o S. Habla. Comer. Yo como. Tu comes. Tira o S. Come. Vivir. Yo vivo. Tu vives. Tira o S. Vive. Em português é igual. Falar, eu falo, tu falas. Aí como é que você fala com a pessoa? Tratando ela de tu. Ah, eu quero te falar uma coisa. Aí como é que você diz para a pessoa? Pois fala. Em espanhol, habla. Ah, comer, em português, eu como, tu comes. Tira o S. Fica come. Ah, eu quero comer esse bolo. Pois come. Não é igual? Viver, em português, eu vivo, tu vives, né? Tira o S, vive. Ah, eu quero viver minha vida. Pois vive. Não é não? É praticamente a mesma coisa. Óbvio que alguns verbos vai ficar um pouco diferente, porque em espanhol alguns verbos são diferentes do português. Mas veja como tem a mesma origem do presente do indicativo sem o S e fica muito próximo do português. Ok? É o que vem dizendo aqui em cima. A formação é a união do presente do indicativo, forma da pessoa tu, mais o presente do subjuntivo, que forma a pessoa os te e os tedes, né? Ele está dizendo que o imperativo afirmativo vem do indicativo, aqui, e do subjuntivo. Como foi que eu marquei o subjuntivo ali? Marquei com uma seta azul, não foi, ó? Vem do subjuntivo, vem do subjuntivo, vem do subjuntivo. No caso do vosotros, é mais fácil ainda. Deriva da forma infinitiva, onde eu troco o R por D. Deriva da forma infinitiva, onde eu troco o R por D. O verbo não é hablar, aí eu pego o R e troco por D, ó. Hablado. Não é comer com R, troco o R por D, comed. Não é vivir com R, troco o R por D. Aí fica hablad, comed, vivid. Assim que a gente tem em espanhol formas verbais
com D no final. É imperativo para vosotros. Esse pronome vosotros usam os espanhóis da Espanha. Hablado, comed, vivido. Então, se eu quero dar uma ordem para mais de uma pessoa, 3, 4 pessoas, sei lá, uma plateia. Tratando essas pessoas de vosotros, isso acontece na Espanha. É assim. Comed, hablado, vivido, subido, trocar R por D. É muito fácil, né? Na América não se usa esse pronome. Se usa o ustedes. Aqui na América, os países que falam espanhol são 19. 19 países na América falam espanhol. Não é pouco, não. Eles não usam vosotros. Usam o ustedes, né? Mas a gente aprende o vosotros porque os espanhóis usam, a língua veio de lá para cá, né? Então a gente tem que conhecer também, embora a gente viva na América, né? Nosso continente. Tranquilo, pessoal? Tá. Eu vou deixar aqui um minutinho esse material, esse slide, para vocês se organizarem, fazer print, alguma coisa, e eu também tomar um golinho d'água, tá? Renan, marca pra gente um minuto, por favor. Muito bem. Vamos começar. Ah, não, pensei que fosse os exercícios, tá? Não são exercícios. Aqui eu quero falar de verbo reflexivo. O que é verbo reflexivo? Usei aqui o verbo amar, né? O verbo amar é assim, ó. AR é infinitivo, né? AR, ER e R. Se tiver... Oxi. Se tiver um SE no final, amar-se. Esse SE no final significa dizer que você deve usar o verbo com pronome reflexivo. O pronome reflexivo serve para dizer que a pessoa pratica e sofre a ação. Eu me banho, tu te banhas. Em espanhol também serve para dar ideia de posse em algumas situações. Yo me compro la ropa. Yo me compro mi própria roupa. Yo me compro. Não quer dizer em espanhol que você vai se comprar, não. Quer dizer que você vai comprar para você. Yo me compro mi própria roupa. Então, em espanhol, o pronome reflexivo pode ser usado para dar ideia de posse. É estranho para gente que fala português. Espanhol, não. Vamos lembrar como são os pronomes reflexivos. Yo me
tu, te, ele, ellos, te, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, se. São os pronomes reflexivos. Reflexivos. A gente vai aprender que quando o verbo é reflexivo, né? O pronome fica depois do verbo, no imperativo afirmativo. No imperativo afirmativo, o pronome vai ficar depois do verbo. Quando é verbo reflexivo, o pronome fica depois do verbo. Tá? Como é o caso do verbo amar, amar-se, que a gente vai já conhecer como é que funciona. Beleza? Tá? Então, tá chegando a hora do nosso intervalo, vai já dar 9 horas, né? E aí a gente volta com esse slide, tá, Renan? A gente vai voltar com esse slide. Pode deixar arriscado, precisa apagar não. Deixa aí os riscos. Que aí na próxima aula, depois do intervalo, vocês devem estar já se preparando para o intervalo. A gente volta a partir daqui, tá? Então, bom intervalo para vocês. Até já.